Star Móveis, a melhor proposta em oferecer móveis desde o clássico ao design contemporâneo. Você vai se surpreender. Star Móveis, combinando estilos. Estamos de volta com o nosso Sala de Visita. Vamos abordar um assunto muito discutido ultimamente, bullying. E para falar aqui com muita propriedade, estamos com Regiane Brumati. Boa noite, Regiane. Boa noite. Regiane, ultimamente a mídia tem falado muito de bullying, sim, não é? Você pode explicar para nós o que vem a ser? É muito interessante, porque as pessoas acham que é algo novo, né, Val? Mas desde a década de 70, existem alguns estudiosos, alguns pesquisadores que já estão indo em busca das informações voltadas para o bullying, né? Até porque antigamente nós achávamos que as brincadeiras que na verdade embutiam uma questão de maltratar, de intimidar as pessoas, a gente levava como um ato de brincadeira, né? E na verdade já era a prática do bullying, né? Então o bullying, o que que é? São ações violentas, né? Ações de violência que a gente fala, que podem vir de ordem física ou de ordem psicológica também, né? Que não tem uma motivação aparente, acontece repetidamente, né, e intencionalmente, que é o mais grave. Então hoje a gente costuma dizer que as crianças são um tanto quanto cruéis, né, porque são ações que não têm uma motivação aparente, mas que ao mesmo tempo, né, tem intencionalidade no ato, né. E podem surgir consequências da prática do bullying? Sim, sem dúvida, né. O bullying, ele ocorre de forma indireta ou direta, né? O bullying direto, que a gente chama, acontece normalmente com figuras masculinas, né? E o bullying indireto, ele acontece normalmente com crianças pequenas e com figuras femininas. O bullying, ele causa uma certa ruptura no ego, uma ruptura no eu, né? Uma rasgadura que a gente chama, né? E aí é óbvio que esse ser humano, esse indivíduo que está de certa forma com essa ruptura, ele acaba tendo prejuízo de autoestima, ele acaba tendo prejuízos quanto à ansiedade. Então, em comorbidade ao bullying, né, o bullying seria então uma causa. Existem alguns sintomas que podem surgir como algumas doenças, por exemplo, né, no caso da depressão, no caso de transtornos de ansiedade, como por exemplo o próprio transtorno do pânico, né, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas. Então eu trabalho com doenças psicossomáticas e elas têm ocorrido com frequência em função do bullying. E até de um bullying, né, mais até psicológico, viu, do que físico. Fala para as pessoas que estão em casa, assim, o bullying, né, assim, quais os tipos, né, de bullying, quais os grupos, né, o perfil das pessoas que sofrem com o bullying. Já tem definido isso, ou seja, assim, é a criança que está gordinha ou não, ou que apresenta alguma diferença, são as diferenças que chamam a atenção. Sim. Na verdade, o bullying se instala quando existe uma desigualdade de poder, né? Então existe o grupo dos mais fortes e o grupo dos mais fracos. E aí esse grupo mais forte faz uso desse poder de forma indevida. Então normalmente, por exemplo, no âmbito escolar, né? E é importante falar sobre isso porque hoje a mídia pega muito dentro do âmbito escolar, só que o bullying ocorre em diversos âmbitos, né? Então dentro de instituições, dentro de ambientes de trabalho, dentro da própria família existe a aplicação do bullying, né? De certa forma, o bullying, ele ocorre principalmente com diferenças em nível de raça, diferenças hoje normalmente na questão estética, então como você pontuou do gordinho, então ou é magro demais ou é gordinho demais, principalmente nas instituições públicas e privadas, independe de uma ou de outra, porque também a mídia acaba colocando muito como a instituição pública como sendo alvo maior do bullying. E isso também ocorre. E na instituição privada ocorre muito em razão do status, né? Da forma que um se veste, do tênis que o outro utiliza, da viagem que fez durante as férias. Então, ocorre mesmo dentro do que a gente chama de discriminação. É o intimidar o outro, né? Esses são os tipos que ocorrem. E as instituições de ensino?
elas estão preparadas, elas estão, porque agora é lei, não é isso? Tem uma lei no qual as escolas têm que ter um comportamento, tem que ter ações, não é, para isso? Fala um pouco pra gente. Infelizmente, na minha concepção, e eu trabalhei, né, em instituições de ensino durante 12 anos, e o foco maior do meu trabalho é a aprendizagem, as escolas não estão preparadas para, de certa forma, trabalhar tanto com a vítima do bullying, e como com o agressor do bullying e com a família também da vítima e do agressor, né? Até porque, infelizmente, as escolas acabam hoje, dentro da sua própria proposta, intitulando muito a competição. E não que a gente não tenha que trazer para as nossas crianças e para os nossos jovens a maneira adequada de lidar com a competição. Nós vivemos numa sociedade competitiva, sim? Porém, existe um limite, né? Então, as escolas, desde muito cedo, propiciam a questão da competição quando elas instalam, por exemplo, classe A contra a classe B, ou até aquela questão dos meninos contra as meninas. Nós estamos vivendo uma situação de relação afetiva entre homem e mulher tão difícil, né? E as escolas, desde muito cedo, já propiciam esse ambiente da competição. Também aquela coisa de separar as classes por mais fraca, menos fraca, não é isso? Então, é uma coisa que surpreende a gente, porque isso é da minha época lá de trás. Eu tô na classe, a minha sala é aquela dos mais, digamos assim, nem todo mundo tem, a média, né? É por média de notas. O assim, padrão, exatamente, né? A média para aprovação, né? E aí o que acontece? A escola, se desde cedo ela propicia isso para o aluno e não trabalha com o limite, ela já vai intitulando para essa criança a questão de que ela precisa de um espaço, de que ela precisa de um lugar para sobreviver. E não que nós não precisamos disso, né? Então, a escola, infelizmente, hoje não está preparada. Existe um grupo muito grande de educadores e de funcionários despreparados para lidar com esse tipo de situação. E aí o Vinícius falou uma coisa muito interessante, que é a questão do autoconhecimento, né? E as escolas acreditam que a maior responsabilidade de uma instituição é transmitir conhecimento. E quando, na verdade, não é a única importância. Eu diria que a maior importância é ampliar a consciência desse aluno. Essa é a função de quem trabalha com criança e jovem. E por isso que eu acredito que a escola está muito despreparada, porque esse professor, esse funcionário, ultimamente também pratica o bullying como agressor, né? Com brincadeiras inadequadas, com apelidos indesejados. Então, como é que a escola quer que esse aluno, né, reaja de uma outra forma, né? Fica difícil. Regiane, como que nós, né, pais, podemos identificar se os nossos filhos estão sofrendo, né, com bullying, estão sofrendo bullying na escola, é assim que se fala no termo bullying, né? Isso está mesmo. Sofrendo bullying, está sendo vítima. Como que a gente pode detectar? O que muda? Os sinais, né? Na verdade, assim, a primeira coisa que precisa ser instalada dentro do espaço familiar, que é uma coisa que hoje em dia está bem precário, é a questão da escuta, né? Por conta da nossa dinâmica, eu também sou mãe, né? Eu sei o quanto é difícil a gente se dividir entre alguns papéis que a gente tem que assumir. Mas a gente tem que ter uma escuta mais aberta, né? Então, quando a criança vem para casa, ou o jovem, e menciona de alguma forma que ele se sentiu rejeitado por um amigo, por um grupo, ou por um professor, ou por uma fala que, de certa forma, para ele aconteceu de forma indevida, esse pai precisa pegar essa frase como um sinal, né? Depois começam os sintomas que aí surgem. Crianças, por exemplo, que são extrovertidas e que, de uma certa forma, começam a ter um comportamento mais embutido, mais introvertido, ficam mais dentro do quarto, se aliam mais à questão da internet, que também é um assunto importante para a gente tratar, porque existe o cyberbullying, que é dentro do aspecto de internet, né? A criança, por exemplo, que passa de vítima para vítima agressora, isso existe dentro do bullying. Porque ela não encontra escuta dentro de casa, ela não encontra o suporte na escola, então ela passa de vítima para vítima agressora. É a forma como ela encontra, né, para se defender daquilo que ela está vivendo. Então, o mais importante é verificar mudanças de comportamento. O sintoma também às vezes aparece com uma dificuldade de aprendizagem. A criança às vezes apresenta como sintoma dificuldade de aprendizagem, mas que tem como causa real o bullying, né? Aliás, a dificuldade de aprendizagem é bem importante. E aí, nesse momento, o pai e a mãe que detectou todos os sintomas, né, ou parte dos sintomas, e ela